Olá, este é o nosso programa MP com Você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com Você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar na prática como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com o promotor de justiça responsável pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Colatina, Dr. Ricardo Alves Cocotti. Vamos falar dos trabalhos que estão sendo realizados no município nas unidades prisionais. Houve uma sensível redução no número de reclamações por parte dos apenados, o que demonstra, de certa forma, uma satisfação com os serviços prestados. E se isso está dessa forma, existe um grande percentual de trabalho do Ministério Público. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo. E para darmos início a essa entrevista, que trabalho o Ministério Público deve desenvolver quando falamos aí de sistema penitenciário? Basicamente, entendo que seja um trabalho de fiscalização, né, e de atuação dentro dos processos daquelas pessoas que estão condenadas, né, pela justiça. O trabalho do promotor é estar perto, estar sempre de olho no que está acontecendo, tanto dentro da unidade prisional, por exemplo, lá em Colatina, temos 4 unidades prisionais, temos aproximadamente 1.300 presos, é uma quantidade bem alta, né? Creio que o trabalho desenvolvido lá seja da mesma, claro que é muito maior o trabalho aqui da Grande Vitória, mas por eu estar sozinho, lá numa comarca com o número de promotores é menor, creio que a atenção, o cuidado é de como se fosse uma Grande Vitória. Né? 1.300 presos, um promotor de justiça. Mas a atenção é sempre prestada a contento. Né? Tô sempre, o promotor de justiça, eu estou sempre dentro das unidades prisionais, conversando não só com a direção, mas também com todos os funcionários para saber, né, quais são as demandas que ali estão ocorrendo, sempre conversando com os presos e com os familiares de presos. Os presos também são ouvidos. Com certeza, a gente sempre tem esse cuidado de chamar presos de forma aleatória, sempre ouvir o que eles têm para falar de forma reservada, a gente tem essa conversa de forma reservada, não só eu, né, por parte do Ministério Público, mas também por parte do Judiciário, a juíza da execução, a doutora Simone também, sempre tem sido uma parceira muito grande nesse sentido. Tenho até que ressaltar que o trabalho dela, que ela também vem desenvolvendo isso há muitos anos. Eu estou em Colatina por volta de 11 meses, né? Então tudo que a gente está fazendo lá hoje é algo que já vinha acontecendo lá, né? na comarca. E a gente sempre tem esse contato diário, seja na sala de audiência com o preso, de forma reservada até mesmo, com a ausência dos agentes penitenciários ou de outras pessoas, respeitando, por exemplo, o defensor público, deixando presente também para participar desses momentos, mas a gente sempre tem esse contato para tentar saber o que está acontecendo dentro das unidades e poder, de uma forma, atuar, né, de uma forma boa e preservando as leis, a Constituição Federal. Doutor, os presos eles estão recebendo o tratamento digno que eles merecem? Posso dizer que em Colatina, acredito que sim. O Estado do Espírito Santo teve um momento muito triste, né, até recente, com unidades prisionais bastante antigas, fora de um padrão aceitável, digamos assim, que a gente pudesse dizer que não atentaria à dignidade da pessoa humana, mas hoje, com a construção de novos centros de detenções, de penitenciárias, esse modelo mudou muito. Né? Hoje o sistema penitenciário capixaba tem atendido a contento todos aqueles que lá ingressam. Temos 4 unidades prisionais em Colatina, um CDP masculino, um CDP feminino, uma penitenciária de segurança média e uma unidade de semiaberto, onde o preso tem a oportunidade de trabalhar, estudar e cumprir sua pena lá, dormindo à noite no presídio. Né? E eu posso dizer que essas 4 unidades prisionais da comarca de Colatina atendem satisfatoriamente
o que a lei, né, determina, a lei de execução penal determina, e proporcionando a contento, digamos assim. Claro que sempre vai ter problemas, mas de uma forma geral, acredito que que esteja atendendo a todos. O trabalho do senhor é voltado, obviamente, para ouvir também os presos, seus familiares. Quais são as principais reclamações, doutor? O que surge de reclamação? A gente sabia que há um tempo atrás era a questão da comida, que era horrível e tal. Isso continua ou são reclamações mais profundas, digamos assim? Olha, é claro que tem reclamações assim de comida, de material de higiene, de roupa. E dentro da medida do possível, eu creio que a Secretaria de Justiça tem feito o fornecimento adequado, num montante adequado, né? É claro que quando a gente lida com o Estado, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque tem que se fazer uma licitação, então é algo que demora, às vezes a empresa ganhadora é um processo burocrático bastante lento às vezes, né? E que o administrador às vezes fica à mercê dos empresários que querem ganhar essa licitação. Mas hoje, assim, os maiores reclamos dos internos têm sido eles sempre dizem assim: a minha pena venceu, doutor. Então eu acho assim, a gente chega lá, a gente tenta ver, e às vezes é um desconhecimento, até por uma ausência de familiar, às vezes, uma ausência de assistência jurídica também, né? Porque também a gente sabe que às vezes a pessoa é pobre, não tem um advogado, e às vezes tem dificuldade de ter acesso a um defensor público, né? Mas são dúvidas. Na verdade, hoje o que a gente ouve muito dentro dos presídios são dúvidas a respeito do próprio processo. E até em função disso, o senhor também criou já, né, um projeto junto com estagiários para fazer esse atendimento direto aos presos. Isso. Foi uma ideia bastante interessante, que partiu até mesmo dos próprios estagiários, né? O estagiário do direito sempre tem essa curiosidade de conhecer a unidade prisional, de ter esse lado do direito penal, do direito criminal, de saber, essa curiosidade de saber como funciona. E aí, como eu estou sempre na unidade prisional, sempre um ou outro estagiário que não sejam os meus estagiários, sempre me perguntava: doutor, posso ir com o senhor lá e tal? E dentro desses pedidos, assim, eu falei assim: então vamos ver aí quem que vai poder ir. E praticamente todos da promotoria de Colatina queriam ir lá conhecer a unidade prisional. Estamos falando de quantos estagiários? 20 estagiários. Uau. 20 estagiários, né? E aí eu fiz uma reunião com eles, expliquei basicamente como era o sistema penitenciário e tal, e viabilizei junto ao diretor da unidade prisional, que é a maior lá de Colatina, que é o CDP, que atualmente tem 520 presos. É uma população aí flutuante, né, por ser de presos provisórios, tendo também presos condenados atualmente, porque a gente também encara a falta de vagas no sistema penitenciário. Certo. Né? Então, fiz um contato com ele, e diante dessa vontade dos estagiários de irem, eu falei assim: vocês também vão atender, né? Já que vocês vão lá conhecer a unidade, ver como funciona, sua estrutura física, vocês também vão ter a oportunidade de conversar com esses presos, atendê-los, ver quais são os problemas, os processos, vão fazer essa pesquisa e depois nós vamos enviar uma resposta. E foi muito bem aceito. E como é que está sendo o resultado disso? O resultado é muito bom, o resultado é muito positivo, né? O preso, ele fica lá enclausurado, né? E às vezes alguém que chega para ele e oferece alguma coisa positiva é muito boa. O ânimo da pessoa muda quando ela é atendida, né? E isso traz resultados no dia a dia da cadeia, no dia a dia do presídio, da unidade prisional, onde as pessoas vivem melhor, sabendo que alguém vai olhar por eles, né? Porque o sentimento de abandono é muito grande. A gente sabe que a grande massa, a população carcerária, ela é proveniente das classes menos favorecidas. E a gente tem um problema social no Brasil, no Espírito Santo, muito grande, né? Então essas pessoas nem sempre têm família. E na grande maioria das vezes não tem dinheiro para ter um advogado para estar lá, né?
sempre junto, orientando, dizendo como está o processo, não só os presos provisórios, mas também os condenados, para orientar quando você vai conseguir a progressão de regime, ir para o semiaberto, ir para o regime aberto, né? Então a oportunidade veio junto aos estagiários deles também poderem ajudar essas pessoas que são excluídas, né? Então a gente tenta fazer uma triagem aleatória dentro daqueles que não têm advogado, né? Atendemos e depois enviamos a resposta do que a gente pôde perceber dos processos. Perfeito. A gente tem feito essas informações e estamos tentando ajudar. Isso, né? com certeza ajuda na ressocialização também, né? Com certeza, porque quando a pessoa ela tem, ela é bem tratada, ela tem a oportunidade de ver pessoas trabalhando, querendo o bem, ela vai seguir esse caminho. Ninguém nasce mal e quer seguir mal. Eu acredito nisso. A pessoa nasce com bondade, nasce querendo o bem, com certeza, né, no coração. E aí, quando ela tem contato com pessoas assim, querendo ajudar, eu creio que a gente talvez jogue uma luz na pessoa, para que ela consiga refletir naquele erro, porque a gente lida com seres humanos e todos os seres humanos são passíveis de erro. E aí, quando a gente joga uma luz, uma conversa, eu acredito que a gente deu uma oportunidade, porque a gente sabe do problema social que a gente tem, né, que a gente enfrenta perante a nossa sociedade, e eu acho que falta essa luz, que as pessoas, às vezes, eu fico vendo, como eu já sou promotor de justiça há 6 anos e meio, praticamente todo esse período trabalhei na área criminal, né? E a gente vê essa carência, esse isolamento. Às vezes, o primeiro contato que a pessoa tem com o Estado é através do meio policial, é através da polícia, através da unidade prisional. Ela nunca teve acesso à saúde digna, à educação, que hoje é um ponto crucial aí, né? Eu acho que a maior é a pedra de toque da nossa sociedade, é onde a gente vai poder mudar esse histórico, né, social de violência do nosso país. Então, essa oportunidade é muito boa, esse acesso. Os estagiários estando lá dentro também, eu tenho comigo que são os olhos da sociedade lá dentro. Perfeito. Porque a sociedade tem, não só estigmatiza a pessoa do criminoso, do condenado, daquele preso, mas também estigmatiza aqueles que trabalham dentro do presídio, né? E você podendo colocar pessoas da sociedade, formadoras de opinião, porque os estudantes de direito vão ser os profissionais de amanhã, os futuros promotores, juízes, os advogados, né? E eles lá vão ter a noção do que é o sistema penitenciário, de que ali dentro tem pessoas, né? Sem aquela coisa estigmatizante do criminoso, tal. Vão conversar com eles, né? E vão ver que eles têm coisas boas. E isso, com certeza, vai refletir de forma positiva para a nossa sociedade. A nossa sociedade vai passar a olhar com outros olhos para uma unidade prisional e para as pessoas que ali não só estão presas, mas como também trabalham ali dentro. Muito interessante, mas a gente tem que lembrar que esse projeto é para os estagiários ainda do Ministério Público e lá da Promotoria de Justiça de Colatina. Sim. Tá certo. Eu vou pedir licença ao Dr. Ricardo Alves Cocotti, promotor de Justiça da 2ª Promotoria Criminal de Colatina, da comarca de Colatina, e nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o MP com você. Nesse programa, recebemos o promotor de justiça Ricardo Alves Cocotti. Ele que atua na Promotoria de Justiça de Colatina. Doutor Ricardo, nós estávamos falando daquele projeto, né, que une aí a utilização dos estagiários do Ministério Público. Agora, o senhor também está desenvolvendo um outro projeto em relação à questão das drogas, a dependência das drogas. Como é que é esse projeto, doutor? Não só de drogas, mas também de álcool. Né? Como a gente tem um problema social muito grande, as pessoas que ingressam no sistema penitenciário, aqueles que geralmente cometem crimes, eles
tem algum tipo de dependência, seja de droga ou de álcool, e isso a gente sabe muito bem. Então, até a ideia partiu de uma colega, promotora de justiça, a doutora Mariana Gilberti, lá de Colatina, da Criminal, que veio conversar comigo a respeito como que tem sido feito o tratamento de drogas e álcool dentro das unidades prisionais. Falei, existe uns profissionais da saúde que lá dentro da própria unidade que fazem um atendimento. E aí eu fui começar a pesquisar a respeito desse atendimento, como era feito, se depois havia uma continuidade nesse atendimento. Percebi que não. Aí juntos, conversando, eu e a doutora Mariana, podemos perceber que existe uma rede, por exemplo, de saúde, né, que ela não é articulada. Que todos aqueles envolvidos nessa rede de saúde, eles não têm interligação, não têm contato. Não dialogam. E aí a nossa ideia está sendo fazer um projeto como se fosse um protocolo de atendimento. E é uma ideia nossa, né, do Ministério Público. A gente chamou para conversar a Secretaria Municipal de Saúde, né, algumas ONGs lá da cidade, porque tem algumas associações, fundações, entidades que fazem esse tratamento, tipo Narcóticos Anônimos, tem uma Amor Exigente, que até tem um projeto aqui na Grande Vitória, algumas igrejas, né, pastores evangélicos e a Secretaria Estadual. Então a gente está num processo de formatação dessa rede, de cadastramento das entidades. E isso é muito interessante, porque a partir do momento, a nossa ideia, né, é que a partir do momento da gente conseguir fazer esse cadastramento, a gente poder mostrar para o delegado de polícia, para os juízes de direito lá da comarca e para os promotores das diversas áreas do direito, né, poderem ter conhecimento dessa rede. Então, sempre que surgir uma demanda, eles vão ter lá como que eles vão poder atuar, no caso, para poder ajudar aquela pessoa, né, dependente, não só de álcool, como de drogas. E obviamente que esse projeto também pode ser replicado futuramente para outras comarcas. Com certeza, até a gente busca ajuda, né, de outras comarcas e até auxílio, né, ideias, né, a gente tá buscando isso. Essa democratização é importante. E isso mostra que o Ministério Público tem atuado na ponta, né, para a resolução desses problemas. Isso, assim, a gente vê todo dia pessoas sendo presas. A população carcerária do Brasil hoje é a 4ª do mundo, né? É o 4º país que mais prende gente, e a gente vê que cadeia por si só, colocar a pessoa lá dentro do sistema prisional não basta. Essa pessoa não vai voltar para a rua de outra forma, se não houver um tratamento. A gente tem que combater a causa, né? E tentar chegar nessa causa é difícil. Exato. Envolve muitas pessoas, envolve muitos agentes, muitas instituições, é difícil. Na prevenção. Isso, a gente tem que tentar combater a causa, né? Se a pessoa for presa e não houver esse tratamento, por exemplo, se a gente não tratar a causa pela qual ela cometeu um delito, né, que pode ter sido a droga ou o álcool, a gente vai estar perdendo, a sociedade vai perder, porque a pessoa vai voltar da mesma forma que entrou na cadeia. Ela vai querer buscar novamente o álcool ou a droga. Isso, e provavelmente vai voltar a reincidir, vai voltar a praticar outros delitos. Agora, doutor, existe alguma forma de acompanhamento a posteriori, depois do período em que a pessoa ficou presa? Existe, e é isso que a gente está tentando fazer. A gente, em conversa com a Secretaria Municipal de Saúde, através do CAPS-AD, que é álcool e drogas, especificamente, eles fazem esse tratamento, esse acompanhamento. E o que a gente está tentando é fazer não só aquela pessoa que tem esse problema de dependência, mas como também para a família. A gente quer alcançar a família dessa pessoa, porque às vezes a família está desestruturada, né? E a família abandona muitas vezes, exatamente, né? Exatamente. Por falta de estrutura, às vezes, né? E é esse o nosso desafio lá agora. Agora, doutor, em se pensando no preso em si, hoje no Brasil a gente tem a pena máxima, que o período máximo que o réu pode ficar preso, o apenado pode ficar preso, são 30 anos. Né? Agora, isso nem sempre acontece. Para ele ficar 30 anos preso, recluso, ele teria que ter uma pena aí de 180 anos, que são casos raríssimos no Brasil.
Essa legislação ela não acaba sendo muito condescendente para quem pratica crimes, principalmente crimes de cunho hediondo? Olha, a percepção que eu tenho, né, de estar entrando dentro do presídio, de estar conversando com essas pessoas, tal, é difícil dizer isso, que a pessoa fica presa por pouco tempo. Falar que uma pessoa ficou presa num regime fechado, por exemplo, 8, 10 anos, né, pode parecer pouco para aquela vítima, para o familiar da vítima, mas a gente sabe como que é duro a pessoa ficar atrás das grades durante 8, 10 anos, 15 anos, ou até mesmo 30 anos, como o Código Penal quer, né? Pelo menos 30 anos. A pessoa pode ter uma pena aplicada superior a 30 anos, 100 anos, né? Digamos assim, mas ela deverá ficar presa 30 anos, né? No máximo. E isso, assim, fica difícil a gente poder medir, porque às vezes a gente sabe que todo mundo nasce pensando no bem. Eu não acredito que uma pessoa nasça pensando em fazer maldade ou praticar crime, né? Então, todo mundo tem seu lado bom, seu lado positivo, né? E talvez um período que seja justo, talvez 1/6, 2/5, como hoje é a nossa legislação, talvez seja esse período. Talvez o que a gente tenha que trabalhar é exatamente alcançar essas pessoas lá e trabalharem a cabeça dela para elas saírem diferente de quando entraram. Porque a gente sabe, eu falei aqui, as pessoas entram às vezes no sistema prisional, no sistema penitenciário, né? Sendo o primeiro contato que ela tem com o Estado, às vezes, né? Correto. E não tem educação, não tem saúde, a gente sabe de todas as dificuldades. E se a gente conseguir, como hoje a gente tem conseguido, as unidades prisionais lá de Colatina, por exemplo, elas têm dado oportunidade às pessoas estudarem, trabalharem. O semiaberto, por exemplo, eu fiz, junto à direção lá, eles me afirmaram, existe uma fila de empresas querendo proporcionar o trabalho aos internos. Interessadas em oferecer essas vagas. Isso, existe fila. Existe um cadastro junto à Secretaria de Justiça onde existe uma fila. Então, o Estado está se mobilizando, né, para a gente conseguir alcançar isso daí. Eu acho, e nada é conquistado de uma hora para outra, vai ser com o tempo. Então, o reflexo disso vai ser sentido nos próximos anos, essa alteração. Certo. Agora, doutor, vamos pensar aí no lado da vítima. Essa vítima, o senhor também trabalha na acusação, né? Essa vítima, ela não acaba sendo, de alguma forma, colocada ou alijada desse processo? Porque uma vez que, vamos pensar num latrocínio, uma vez que se perdeu alguém, uma vez que você não tem como recuperar isso, a pessoa, quem praticou esse ato, né, vai fica preso lá 10 anos e sai. E aí? Quer dizer, para quem perdeu, isso não é muito ruim? Sabendo, obviamente, que também o senhor trabalha nessa situação no contraponto aí, né? Eu entendo. E o promotor que atua num processo, que entra com uma ação penal tal, e faz toda uma instrução processual, visa a condenação daquela pessoa que praticou o crime, né? Ele atua em nome da sociedade, em nome dessa vítima. Exato. Né? E agora, o meu olhar sobre aquela pessoa que praticou o crime é diferente, porque o promotor da execução penal, ele simplesmente vai ver o fiel cumprimento da lei, se a lei de execução penal está sendo cumprida. Né? Então, o Ministério Público, creio que tenha esse olhar, esse duplo olhar, né? Não só do lado da vítima, num primeiro momento, mas como também um olhar em cima do próprio sentenciado. Da recuperação do sentenciado. Isso, da recuperação. Tá certo, doutor. Que mensagem o senhor, como promotor de justiça lá da comarca de Colatina, pode deixar aí para o nosso telespectador? Olha, espero que todos assim tenham fé que o sistema penitenciário está mudando, que existe aí pessoas de bem tratando dele com interesse, com entusiasmo, né? E que a nossa esperança é de que algumas pessoas sejam alcançadas através desse trabalho, né? Que pessoas possam sair do sistema penitenciário e não mais voltar, né? De que a gente consiga aí diminuir essa reincidência muito alta, né? nos crimes.
Tá certo. Nós encerramos aqui esta edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Ricardo Alves Cocotti, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Assembleia. Obrigado pela oportunidade. Nós nos despedimos lembrando que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mps.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima!